Shalom, shalom, aqui é a Patrícia do canal Israel em um Minuto. Muito bom estar de volta com vocês. Nós estamos na série Encontros com Jesus e hoje estaremos falando deste encontro todo especial que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Está relatado no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Você pode ler e estudar melhor sobre essa história. Enfim, Jesus estava com os seus discípulos e com os seus apóstolos ali, e estava indo da região da Judéia para a Galileia. E a palavra de Deus nos diz que era necessário passar por Samaria. Vamos entender um pouco. Aqui onde eu estou agora, estou na região da Judéia. Jesus estava por esta região aqui e ele ia para a Galileia. Na época, havia dois caminhos para chegar até a região da Galileia. Um seria um caminho bem mais longo e não passaria ali entre os samaritanos. Geralmente eles faziam este caminho, os judeus, por conta de não passar pelos samaritanos. E o outro caminho seria então passando pelos samaritanos. E Jesus disse que era necessário passar por ali, ou seja, até teria uma outra possibilidade, mas havia um propósito maior em tudo isso, que era encontrar-se com esta mulher e também ali, através dela, fazer uma grande obra naquele lugar de salvação, alcançando vidas. Como eu disse para vocês, estou aqui na região da Judéia, não pude ir até este local para mostrar para vocês, eu nunca estive ali, mas existe este lugar, até mesmo o Poço de Jacó, onde foi o encontro com esta mulher, que Jesus se encontrou com ela. É um lugar ainda de visitação, porém, pode-se ter alguma dificuldade, os turistas podem ir até lá, mas pode-se ter alguma dificuldade até pelos conflitos, as questões políticas. E para nós, né, que vivemos aqui em Israel, que temos a documentação israelense aqui, já é mais assim, não é aconselhável e realmente não é um lugar seguro para nós estarmos. E então, por este motivo, estou aqui mesmo no quintal de casa, mas não poderia deixar de falar deste encontro tão especial. Então, ali Jesus, ele chega naquele lugar e aquela mulher que, diferente das outras mulheres, ela estava ali, a palavra de Deus diz que era ao meio-dia. As mulheres geralmente iam pela manhã ou pela tarde tirar água, que era algo que as mulheres faziam, mas ela ia em um horário diferente, ela tinha os seus motivos. Talvez fosse já o seu histórico, o seu passado, talvez fosse a sua situação atual, então ela ia neste horário. E justamente neste horário, o Senhor teve este encontro com a mulher. Jesus chegou ali, os discípulos foram para a cidade comprar alimento e ele estava ali no poço. E Jesus se aproxima dela e pede água para a mulher. Jesus pediu água para a mulher e ela disse: como pode você, sendo judeu, pedir água para mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos e também os homens, né, não conversavam com as mulheres. E aí Jesus disse: olha, se você me pedisse, eu te daria água viva. E a mulher disse: como? Você pode tirar água daí? Você é maior do que Jacó? E Jesus começa então a se revelar a ela. Jesus começa a mostrar a ela quem realmente ele é. E a mulher, então, continuando a conversa ali com Jesus, Jesus disse: olha, vá. A mulher disse: eu quero sim, me dá dessa água para que eu não precise voltar mais aqui. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e venha. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse assim: você disse bem, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido. E Jesus então começa ali a falar de coisas que talvez estavam muito ali nas trevas, no coração dela, escuro, talvez de um passado ali que lhe doía, algo, feridas, algo que precisava ser curado, algo que ela escondia e que talvez fosse o maior motivo dela não poder ter o convívio com outras mulheres, não querer talvez estar ali por julgamentos, no mesmo horário, tirando água do poço, no mesmo horário que as outras mulheres, talvez por julgamento, talvez pela má fama que ela tinha.
Então, Jesus começa a falar sobre esse assunto com ela. E ela reconhece naquele momento que verdadeiramente ele era um profeta do Senhor, porque ele estava dizendo coisas que as pessoas não conheciam, muito menos ele poderia conhecer, sendo um judeu. Então, talvez nem mesmo todos conhecessem ali na sua cidade a sua história, e muito menos ele poderia conhecer. Então, Jesus coloca essa situação diante dela, não para incriminá-la, não para fazer mais um julgamento, não para apontar o dedo, mas Jesus toca neste assunto e toca nesta ferida, porque Jesus tinha um plano e um propósito na vida desta mulher e de usá-la, de restaurá-la, de curá-la e de usá-la. Então ali, aquela mulher reconheceu que ele era um profeta do Senhor. E naquele momento ela pergunta, olha, os nossos pais adoravam neste lugar, mas vocês dizem que deve se adorar em Jerusalém. E Jesus diz a ela, os verdadeiros adoradores precisam me adorar em espírito e em verdade. Não é neste lugar ou em outro lugar, mas que os verdadeiros adoradores, estou buscando verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E Jesus estava restaurando também a vida espiritual desta mulher, a vida de adoração dela, restaurando talvez sonhos que ela tivesse no seu coração e que foram perdidos devido a toda uma situação embaraçosa que ela viveu na sua vida. Olha, hoje em dia, eu sei que existem muitas mulheres que, ou podemos falar não muitas mulheres, mas todos nós tivemos já um passado feio, muitas vezes, que não nos agradamos em até mesmo lembrar. Mas quando nós chegamos até Jesus, Jesus nos perdoou os pecados. Quando nós nos arrependemos de verdade, Jesus nos perdoou e nos transformou e nos deu uma nova chance. Talvez se você está passando por algum momento assim difícil na sua vida, que você se vê preso, que você não consegue se libertar, seja você uma mulher que está lutando, ou seja um homem, né, um jovem, um adolescente, mas que você possa abrir o seu coração para este encontro com Jesus, pois Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua dignidade, como Ele fez com aquela mulher, restaurar a sua fé, a sua esperança, a sua vida com Ele, Ele quer restaurar o seu testemunho. Então nós vemos que logo após este encontro que esta mulher teve com Jesus, então ela deixou o seu cântaro, ela deixou ali e ela foi falar para todos naquela cidade que ela tinha conhecido um homem. E Jesus já tinha se revelado a ela dizendo assim, eu sou o Messias. E ela foi e contou o seu testemunho. Ela disse, olha, eu tive um encontro com este homem, ele me falou tudo acerca da minha vida. E ela falou de Jesus. E ela pregou, ela testemunhou. A vida daquela mulher mudou. Ela que vivia isolada, que não queria estar com pessoas, encontrar mulheres ali naquele poço, agora ela vai de encontro às pessoas e vai testemunhar a obra que Jesus fez na sua vida, a libertação no seu interior, na sua mente em primeiro lugar, e ela começa a falar, e a palavra de Deus nos diz que muitos creram em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Então, que nós possamos deixar o Senhor Jesus ser esta luz que clareia o nosso interior, que faz sair toda a treva, tudo aquilo que estava escondido, escuro, talvez algo que possa ter sido até mesmo no nosso passado, mas que isso não seja um impedimento, que nós possamos, diante da luz de Jesus, também confessar os nossos pecados, nos arrepender e decidir viver uma vida para Ele, para testemunhar e falar do amor dEle. Não deixe que nada te impeça, não deixe que o seu passado, não deixe que situações hoje possa te impedir, possa te atrapalhar de avançar no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Que você seja uma testemunha fiel onde o Senhor te colocou e onde o Senhor te enviar. Que Deus te abençoe muito, um grande abraço desde aqui de Israel, e que o Senhor possa continuar abençoando e usando a sua vida e o seu testemunho. Não se esqueça, todos nós que temos Jesus na nossa vida, temos um testemunho para contar e somos testemunhas do Senhor nesta terra. Então, até o próximo domingo,
com mais um encontro com Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus.